Seja bem-vindo, tricolor, tricolora. Seja bem-vindo ao canal Flume Domina, o canal em que eu falo sobre estatísticas do Fluminense, análise técnica e jogadas, entre outras coisas. Mas esse vídeo não é sobre análise, não é sobre estatística. Esse vídeo é sobre mais uma polêmica e mais um Fla-Flu, né? O Fluminense tem se envolvido em várias polêmicas, várias coisas, vários erros de arbitragem, e geralmente não é contra si próprio, é sempre geralmente a favor do outro. É sempre contra si, nunca a favor de si, sempre a favor do outro. Antes eu gostaria de convidar você a me seguir, né? Deixar o seu like aí para me ajudar bastante e ajudar a que esse vídeo chegue a outras pessoas. Então vamos lá. Primeiramente, para quem me conhece, sabe que eu já falei diversas vezes que o Fluminense deveria dar zero importância ao Campeonato Carioca. Inclusive, antes do jogo eu tinha comentado isso com uma pessoa. O Fluminense não deveria entrar à vera. Inclusive, para mim, a importância era, ficou em quarto, já está ótimo. Coloca o sub-20 para jogar, né? Deixa o Volta Redonda chegar até a final. E, inclusive, achava que o Flamengo deveria fazer o mesmo. Valorizar, colocar o time completo para jogar o Carioca é perda de tempo. Perda de tempo e perda de dinheiro, né? Vamos lá. Por quê? A gente poderia ter estendido a pré-temporada, a gente poderia ter reforçado a musculatura, reforçado jogadas, reforçado o treinamento dos jogadores. E agora a gente já está na Copa do Brasil do ano que vem, e quando a gente chega a pouco menos de um mês do início, menos de um mês não, 2 semanas para o início do campeonato mais importante, o segundo campeonato o terceiro campeonato mais importante aí, Copa do Brasil, Sul-Americana e o Brasileirão, a gente perdeu Fuentes. E a gente vai ter que jogar com quem? Com o René. Inclusive no próximo jogo, o Fluminense vai jogar a Vera, a gente vai jogar com o René. Sério, jogar com o cara que até pouco tempo atrás estava jogando com eles, eu acho isso muito inseguro. Mas não sou eu o diretor, não sou eu o presidente, não sou eu o técnico, não sou eu que escolho quais são as palavras que vão usar. Nota oficial, o próximo jogo deveria ser mais imparcial. Pô, tá percebendo que há séculos o futebol contra o Fluminense não é imparcial. Falta o quê para dar importância zero para esse campeonato? A gente teve 7 cartões amarelos contra um deles, né? E em relação a isso, eu gostaria de mostrar uma coisa aqui para vocês. Usando aqui a nova fonte de pesquisa, que é o ChatGPT, eu pedi para ele analisar os últimos 15 anos de Fla-Flu, e ele não conseguiu analisar tudo por conta de não ter achado informação suficiente para isso. Ele fez aqui uma análise. Faltas cometidas. Isso daqui foram as registradas, fora aquelas que não foram marcadas, né? Só no sem ser ontem, naquele outro jogo, foram um monte. Que o Eric Pulgar meteu a porrada no John Ares, 2 faltas do Wesley, uma em cima do Canobi e uma em cima do Fuentes, né? Fora as outras que não dá para lembrar na hora. Mas, beleza, em relação a isso daqui, 18 faltas a mais para o Flamengo em relação ao Fluminense em uma quantidade aí de jogos, acho que até 2019. Isso daqui é simplesmente em relação ao Campeonato Carioca. Pedi para ele não selecionar o Campeonato Brasileiro, entre outros jogos. E apesar do Flamengo ter feito mais faltas, quase 10% de falta, não, quase 10% de falta a mais, né? Quase 10% de falta a mais. O Fluminense teve 45 cartões amarelos, enquanto o Flamengo teve 39. 6 cartões amarelos, ou seja, uma diferença aí de quase 20% no número de cartões a mais para o Fluminense, sendo que o Fluminense tem quase 10% a menos de faltas. Wallace, você não pode dizer que existe uma linearidade sempre que você comete mais faltas, a quantidade de cartões amarelos vai crescer linearmente, mas existe uma relação. Se tu faz muita falta, daqui a pouco você vai receber o cartão amarelo por estar repetidamente fazendo falta. Mas tem aquela de cartão amarelo, geralmente são cartões que vão reprimir, por exemplo, contra-ataque perigoso, uma falta pior.
Só que se a gente for pegar as estatísticas dos últimos anos do Fluminense, o Fluminense é um dos times que menos comete falta na Série A. E aí fica o questionamento. Inclusive, recebe muito mais cartão amarelo, sendo que quase não faz falta. Por que isso acontece? E aí, diante de algumas outras questões, eu vou trazer aqui uma das paradas mais absurdas que eu vi. Teve aquele lance do Verratti no ano passado, no Fluminense Vasco? Teve. Mas não sei se vocês lembram. O Wallace, acho que se eu não me engano é ex-zagueiro do Flamengo, revê o lance em que ele admite bola na mão. Claro, pô, tá vendo o lance. Como é que o cara, vendo o lance, não vai admitir que a bola bateu na mão dele? Ele fez um gol com mão. Deixa eu ver se tem imagem aqui. Não tem imagem. E lamenta erro de árbitro. Acontece, né? Não sei se você lembra, ganhar roubado é mais gostoso. Palavras do goleiro Felipe do Flamengo. Então, se lamenta erro do árbitro a favor, acontece. Se é erro contra, já era. Aquele juiz, ele nunca mais atuaria no futebol nacional, nem, tipo assim, nem amador. Mas como foi contra o Fluminense, tá de boa. E aí, isso foi 2015. Tudo bem que não existia VAR na época, mas com VAR ou sem VAR, sempre existe essa briga. A gente pode pegar o lance, por exemplo, do Gabriel Barbosa pisando em cima do Ganso. Não, foi sem querer. Cara, aquilo lá não foi sem querer. Lance do Felipe Melo. A gente teve aquele jogo, acho que foi 2-0 na Copa do Brasil 2023, não lembro agora. Acho que foi 2023. Felipe Melo, ele vai no lance, falta, cartão amarelo. Beleza, estava mais para lateral, ele chegou no carrinho até mesmo que se acerta o Gabriel Barbosa seria para vermelho mesmo, né? Tipo assim, no alto ele acertou mais embaixo, mas apesar de não ter sido tão grave o lance, ele tinha direção do gol, e aí teve aquela regra dos 3 ou 4 Ds, expulsão do Felipe Melo. Um jogo Fla-Flu, 2 jogos Fla-Flu antes, o John Arias estava muito mais próximo da área. O John Arias recebeu um lance, uma falta, acho que do Léo Poreira, não lembro agora, cartão amarelo. Então, apesar de não ser árbitros iguais para você reclamar de falta de critério, porque geralmente a gente coloca aí, tipo, se na mesma partida, se o juiz dá o cartão amarelo para um chute e não dá cartão amarelo em um outro chute, isso é falta de critério. Então, se são juízes diferentes estão cometendo erros diferentes e sempre a favor do mesmo time, o problema não está no juiz, o problema está mais em cima. Então, por saber que está mais em cima, qual, na minha opinião, deveria ser a postura do Fluminense? Larga de mão. O Fluminense não vai ganhar dinheiro com uma possível vitória na semana que vem, né? Agora é muito mais uma questão de honra do time, de vencer esse jogo, né? Ser campeão é muito mais uma questão de honra do que necessariamente técnica e futebolística. O Fluminense vai ganhar um título a mais. Esse título vai ser valorizado? Acredito que vai ser mais valorizado não o título, mas a vitória, né? E não vai ter dinheiro, cara. O Fluminense, tirando o Botafogo, que literalmente cagou, o John Textor literalmente cagou e ele admitiu isso, o Fluminense deveria ter feito a mesma coisa. O Fluminense é o time dentre os 4 grandes que teve o maior prejuízo com o Carioca. E agora, a gente tem um lateral que está lesionado, vai ficar um mês fora, e tem um zagueiro que foi expulso por um lance que acontece na maioria dos jogos e geralmente não toma esse cartão vermelho. Assim, mas se geralmente não acontece, erro do árbitro. Pô, isso tá na lei, isso tá na regra do futebol, que se por acaso no final do jogo tiver uma briga ali e não for agressão descarada, o juiz pode depois expulsar. Tipo assim, isso é desconhecimento meu. Acabou o jogo. Ano passado teve uma expulsão do, acho que é Luiz Henrique, né? Mas ali ele socou mesmo, né?
ou jogou garrafa, não sei. Então aquilo ali é agressão, mesmo que pequeno. Aquela discussão que aconteceu ontem com o Luiz Araújo, o Luiz Araújo ele não fez nada, mas o Freitas fez alguma coisa para vermelho? Sei lá, tipo, não sei, aquilo ali acontece durante a partida. É para vermelho? Geralmente é amarelo. Não isentaria, não vou isentar ele de erro. Geralmente a argentino tem cabeça mais quente. Mas aí, era para vermelho? Na minha opinião era para amarelo. E o Luiz Araújo nem acho que deveria ganhar cartão ali, porque a nível de agressão ele não fez nada, ficou com o braço ali abaixado. Mas era o que ele queria. Então ele não deveria fazer nada. E foi orientado pelo juiz a não fazer nada. Então, tipo, eu entraria com o time reserva. Nesse próximo jogo, na verdade, eu teria deixado o Volta Redonda vencer. Venceu, beleza. Teria entrado com o time reserva agora. Mas tem toda uma questão de rivalidade agora, né? E vou te falar, se entra com os reservas e ganha, seria humilhante. Se entra com metade dos jogadores sub-20 e ganha, seria humilhante. Se o juiz atuando a favor do Flamengo ainda assim perde, seria mais humilhante ainda. Mas essa é a minha opinião. E eu queria saber a sua. O que você acha? O Fluminense deve continuar valorizando o futebol carioca ou para ele o futebol carioca deve literalmente cagar? E eu gostaria de trazer uma outra imagem aqui. Eu tinha salvo. Cadê o da Globo? Aqui. Isso foi em 2015. Fred após ser expulso. E aí eu fiz também uma pesquisa aqui na ChatGPT. Quantas foram as expulsões que tiveram para cada um dos lados? Ele não soube responder. E eu vou pesquisar isso de novo. Eu vou pesquisar por conta própria. Quantas expulsões tiveram para cada um dos lados nos últimos anos? Mas o que você acha? Você concorda com o Fred? O Carioca tem que acabar?